Olá, estamos mais uma vez iniciando um programa podcast, estamos aqui em volta da mesa, presidente da ACE, Marcos Escobar. Temos também o nosso convidado, senhor Luiz César Pio, proprietário da Herbicat, mas que tem origem na vida rural. Seus pais, o Adilu Pio e Elisa Pio, foram produtores rurais em Catanduva, criadores de gado, e a gente vai ter tempo de debater sobre essa ascensão do Luiz César Pio à frente da Herbicat. Nós vamos discutir aqui bastante assuntos, falando principalmente de negócios, empreendedorismo e agronegócio. O agronegócio que está, digamos, salvando a lavoura. Literalmente, né? Salvando a lavoura, literalmente. Né? Não fosse o agronegócio, eu acho que o Brasil estaria passando, além da pandemia, por momentos bastante difíceis. Exato. Marcos Escobar, gostaria que você desse as boas-vindas ao nosso ilustre convidado de hoje, Luiz César Pio. Olá, Pio. Agradecer. Já há algum tempo que a gente estava convidando o Pio para participar do Mesa Podcast. Muito obrigado. Tivemos um incidente aí do lockdown, né? Tivemos que interromper o programa. E voltamos, né, Marco, com uma grande personalidade, um grande pesquisador, um empresário aí, que passei a respeitar. Não conhecia o Pio também, né? Quando cheguei em Catanduva, não conhecia. Apesar que conheço bastante pessoal do agronegócio, mas não conhecia a empresa do Pio. Uma grande personalidade, um grande empresário de Catanduva, né? Um dos maiores arrecadadores de ICMS da nossa cidade, grandes projetos. E obrigado, Pio. Hoje também faz parte do Conselho da Associação Comercial. Está um grande motivador aí da cidade, da associação. E é uma homenagem aí hoje a esse grande empreendedor, né? É do agronegócio, né, como você falou, a região nossa tem um DNA muito forte no agro, do polo metalúrgico também, que nós somos muito fortes aqui na nossa cidade na metalurgia. Acho que poucos conhecem, né? Eu também, de novo, não conhecia o potencial que é a nossa metalurgia aqui na nossa cidade. Um futuro produtor de energia elétrica, enfim, nós temos uma pauta bastante vasta aí com o Pio. Obrigado, viu, Pio, pela participação, e conte com a ACE aí nas suas caminhadas, né? Para o futuro aí. Tá ótimo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente vai poder tratar um pouquinho do que se passa dentro do nosso setor, do que a gente enxerga, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a pensar no desenvolvimento comunitário, muito mais do que o desenvolvimento individual, e vejo que a ACE vem com uma energia, vem com uma pegada que pode agregar muito valor. E eu passei pela experiência de ser presidente da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos à época, né, aqui de Catanduva, e sei um pouco das dores que é estar à frente de uma entidade de classe, lutando não por si, mas pela entidade em que a gente representa. Então, parabéns pela tua coragem e iniciativas em todas as atividades aí da ACE. Bom, Marcos, eu acredito que a gente vai ter muitos assuntos para discutir com o Pio, sim, mas eu gostaria que já inicialmente, antes que a gente faça assim, a sua trajetória dentro do nosso Mesa Podcast, a sua formação. Você cursou agronomia. Eu em 1973, 74, estava fazendo colegial, pensando em faculdade, e vinha na mente o que fazer. E naquela época tinha uma história que a agronomia seria a profissão do futuro. Né? A agronomia vai ser a profissão do futuro. Confirmou, né? Tá aí, né? O Brasil celeiro do mundo. Né? Aí nós devemos para o Alisson Palinelli, né? A gente tem que pegar a história da agronomia. Ele foi, inclusive, foi homenageado esses dias aí, ele está pela sua atuação. Ele está sendo indicado por um Nobel na área de segurança alimentar. Então, eu não sabia. A visão dele foi muito importante. Eu tive a oportunidade de ver algumas coisas muito interessantes na época da minha formação. Eu tenho um senso de engenharia muito nato. Né? Eu gosto muito de física, matemática, eu entendo um pouco de química. Não era muito bom em português, em inglês, mas as áreas de exatas me motivavam muito.
E muitas vezes falaram, faz engenharia mecânica. Eu falava, mas eu estou muito ligado no agro. E aí, quando você tem um olhar muito forte para o agro, a engenharia mecânica em si, ela não trata de alguns fundamentos. Aí o outro faz engenharia de produção. Eu falei, sabe, eu quero ir para o agro. Aí você escuta que agro é a profissão do futuro, né? Você tem uma ambição, um desejo de desenvolvimento, é filho de agricultor, viveu e o que é, quais são as dificuldades de um produtor. Eu falei, poxa, eu acho que nessa área eu posso contribuir muito. E veja, 1975 a 1980, foi o meu período de escolha de faculdade e conclusão, nós iniciamos todo o trabalho que tinha de aplicação de ferrugem em café, que tinha muito café na nossa região. Sim. Então eu comecei a ver aquela área de aplicação de defensivos agrícolas, eu já tinha isso em mente. Falei, olha que área bonita de se aprofundar com uma visão de física, de química, de biologia. Então a agronomia parecia muito lógico. Certo. Nós vivíamos o início do Proálcool? Proálcool, né? Você falava, nossa, você vê essa cana, pode ser que vire combustível, né? Então isso criou para mim assim o cenário perfeito para escolher agronomia. E dentro das áreas que eu mais tinha paixão, uma delas era a área de aplicação de defensivos agrícolas. E eu entro na Unesp de Jaboticabal, onde era a única escola do Brasil, naquela época, que tinha uma cadeira específica de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Se você pegar hoje, no Brasil, todos os profissionais da minha idade, dos 40 para frente, todos passaram pelo professor Dr. Tomomasa Matu. E eu tive a oportunidade de conviver com esse japonês, que eu diria que é meu segundo pai. Porque, além dos ensinamentos, ele me deu as condições básicas do desenvolvimento de um profissional em agronomia. Então, foi uma sorte e seguimos a vida aí na agronomia. E aí, Jaboticabal, né, Pio? Abrindo um parênteses, é uma universidade maravilhosa, né? Acho que eu achei que ela fosse um pouco mais nova a universidade, né? Parece que é da 22ª turma, né? Então, quer dizer, de 1950, década de 50, mais ou menos, né? Eu achei que ela fosse um pouco mais velha ali, mais nova, na mas verdade. ela é mais nova. É que Jaboticabal tinha 2 turmas por ano. Ah, Então, ela é de 65, 66. 65, tá. 64, 65, porque ela formava 2 turmas por ano. Está com quase 60 anos. 60 anos, mais ou menos. Na sua formação você falou sobre aplicação de defensivos, mas tem 2 áreas também que você se familiariza bem, né? Conservação e geração de energia e também conservação do solo. É verdade. Eu tenho guardado nos meus arquivos pessoais algumas informações de coleta de energia solar da década de 80. Eu olhava e falava, tem uma fonte de energia, não precisa nem fazer a fotossíntese para sair o álcool, né? Porque se a gente bater o olho rapidamente, o álcool nada mais é do que uma fonte de energia solar. Sim. Simplesmente passa lá por uma planta que cria açúcar e a gente sai o álcool. Mas é energia solar. Uma biomassa, né? É de biomassa. E né? o Marcos, inclusive, ele defende muito o uso, né, da energia solar. Acho que vocês podem estabelecer aí um solar, bate-bola tranquilo, né? E da região, e a biomassa, né, Pio? A biomassa nossa que é muito forte aqui na região nossa, né? E vem tudo da origem do sol. No final, a cana gosta de chuva e sol, né? É uma tiririca, uma gramínea, né? Então tem tudo a ver aí com a questão do sol e da energia em si, né? Quem está nessa área, nessa faixa tropical, tem sol à vontade. Né? Agora, quando a gente vê, por exemplo, numa Alemanha que tem 6 meses do ano basicamente com frio, com neve, sem sol, né? Os caras estão aproveitando a energia solar, nós não estamos dando conta no Brasil de aproveitar esse enorme potencial que está aí. Precisa aproveitar. Né? E é uma oportunidade, né, pessoal? A gente já vinha comentando, a gente está entrando no racionamento, né? E eu acho que nós conversamos então uns 2 meses atrás, né? Você vê, a energia foi para 600
essa semana aqui, né? O spot aí, né? Que a gente chama. Então já estourou. Já entramos em bandeiras, né? Bandeira vermelha, já foi reajustado. Estamos com uma falta de chuva, né? Que é 60% é hidráulica, a nossa fonte. Quer dizer, nós estamos uma região que é muito abundante em biomassa, em sol. Enfim, eu acabo vendo como uma grande oportunidade, né? Para a gente está num pré-racionamento, nós temos uma região aqui muito abundante em energia, nós poderíamos aproveitar esse momento aí, né? Que os preços agora subiram já, né? Para o investidor, enfim. Mas se você pudesse comentar um pouquinho aí então essa história, porque na verdade a gente precisa fomentar, apesar que você, no final, né, é um campo meio vasto do Pio, né, Mar? A gente está falando de herbicida, de repente já estava falando de máquina, tecnologia, já vamos falar de sol, né? Isso é a beleza do agronegócio, né? O agro, como é uma cadeia que tem tudo, né? Ela contempla a produção, o transporte, a produção de energia, a produção de combustível, né? Que o álcool é um combustível aí renovável, o biodiesel agora, né? A soja e da cana também, ainda não está muito evoluído, mas o biodiesel do amendoim agora que é a nossa região. Então tudo no final vira energia, né? Então isso é tudo assim um reflexo do agronegócio, né? Do potencial que nós temos, né? Eu retornando um pouquinho àquelas origens, né? A minha dedicação foi em tecnologia de aplicação. A gente trabalha como meta empresarial, esse é o tema principal, mas eu continuo com o pé na roça. Inclusive, eu estou há 1 ano e meio morando na fazenda. Privilégio, hein? Estou morando na fazenda. Então, eu acordo 5h30, 6 horas da manhã, ainda vejo o serviço, eu começo a trabalhar no computador depois das 7h30, 8 horas, mas eu já disparei serviço na fazenda, já vi. E é um negócio interessante, né? Quando a gente está na empresa ou está em casa e você fala assim, acabei de almoçar, eu vou descansar um pouquinho e voltar para o trabalho. Uhum. Se a coisa está muito apertada, os horários de almoço da roça é diferente do da cidade. Então eu termino de almoçar e ainda dou um pulinho na roça para dar aquela sair da pressão do negócio empresarial da empresa Herbicate. Certo. Vou para a roça, volto, né? Com gás. E aí a gente começa a olhar algumas áreas que é subaproveitada na fazenda e eu estou montando uma pequena usina, uma mini usina solar que vai abastecer toda a empresa. Olha só. As duas sedes que a gente tem na fazenda, casas na cidade. E estamos trabalhando aí com potencial de crescimento com essa usina instalada para 30% da minha demanda atual, né? Eu espero que a indústria retome com vigor, né? E retornando com vigor eu já tenho 30% de excesso de consumo na minha geração para ter aí para atender esse crescimento, para atender o crescimento da empresa. Ou seja, quem pensar em energia solar, não faça só a conta do payback, do investimento, que hoje está muito fácil nesses preços da energia, mas faça a conta da importância de ter a energia disponível quando precisar. Né? Porque não se faz energia de uma hora para outra. Né? E a luta, nós temos aí mais 20 e tantas hidroelétricas potenciais no Brasil. Mas com a questão ambiental, eu creio ser muito difícil de ser aprovada. Distância, muito. Né? Fora que o parque hidráulico hoje está tudo lá para o norte e é muito longe, né? O consumo está muito longe. Mas tomara que cresça o norte, que o norte precisa de energia. Mas quando você fala que vai inundar uma área que está dentro de uma reserva indígena, você está difícil. E veja, nós temos sol. Nessa mesma região a gente tem sol, né? Então, não sou especialista na área, mas tenho que dizer o seguinte. A matriz solar é indiscutível, algo que a gente tem que aprofundar. Tem muito potencial, né? Aqui no Brasil. Bom, a Alemanha é o segundo produtor, né? Depois, acho que a China hoje está em primeiro. Como você falou, a Alemanha hoje não tem sol e está produzindo energia. Eles estão pondo nas rodovias já, né? A Bélgica, a Alemanha, ali os países da Europa, aproveitando o pequeno potencial solar deles e mudando toda a matriz, né? Mas eu acho que passando essa questão nossa aí de pandemia, agora nós estamos com um problema também de se sai ou não sai, impeachment, né? Quer dizer, o Brasil está parado na energia, né? E agora, infelizmente, a gente vai pagar o preço por
né, para essa falta de planejamento, os preços subindo. Mas eu gosto muito de ver, Pio, assim, né, a gente precisa olhar mais a nossa região aqui, porque nós temos, que nem você falou, só de fazendeiros aqui, pessoal, que tem uma produção como a sua, né, que é empresário, ou que tem uma irrigação, ou que tem um confinamento, ou que tem uma granja, só de produção que a gente pode fazer nas fazendas, nossa, aqui já é um potencial muito grande, mano. Aí você pega as usinas, as fábricas de agronegócio, né? Tem as caldeiras, né? Então a gente poderia estar realmente disponibilizando. E é um mercado que é muito rentoso, né? Se o preço da energia é 600 e pouco agora, realmente o payback diminui muito, né? Eu penso assim que tem muita área dentro das propriedades que não são utilizadas do meio produtivo e poderiam suportar uma matriz de produção solar muito interessante. Sim. Áreas. E tem um negócio interessante. No nosso projeto, eu aproveitei fazer um barracão para guardar equipamentos. Tá? Então, toda a área de cobertura, nós colocamos uma cobertura um pouco diferente da padrão. Sim. E como a gente faz parte da área de gostar da inovação, nós estamos desenvolvendo um equipamento para lavar as placas. Porque é tudo esguicho, né? Eu mexo com pressurização de líquidos, né? Que faz aplicação. Por que não lava as placas? Então já estamos com um projetinho aí em desenvolvimento. Tem interesse nisso aí na minha casa. Já lançou mais um produto. Eu tenho interesse, porque hoje eu tenho na minha casa também uma placa e hoje é uma dificuldade, né? Já que o Pio sinalizou, né? Vamos falar um pouco da Herbicat. A gente sabe que a sede está instalada lá no Parque Industrial Gavioli ali, né? Parque 1. Quantos funcionários, o que exatamente vocês fabricam, enfim, para aquelas pessoas que ainda não conhecem muito a história da Herbicat. A Herbicat é um sonho, né? Eu disse que eu gostaria de vender consultoria, né? Eu vim de uma formação acadêmica... Não interrompendo, Pio, você falou que gostaria de vender... Você acabou de comentar aí, mas você também atua... exatamente, consultoria. Você também atua na área de palestrante, ministra cursos também, e você pode englobar tudo isso. Ok. Fazendo um histórico rápido da Herbicat, eu disse que eu fui talhado nessa área de desenvolvimento. Jaboticabal tinha, na época, uma única escola também no Brasil que tinha pré-graduação, tinha o que a gente chamava tese de graduação. A nossa tese de graduação seria hoje uma tese de mestrado. Os trabalhos que eram feitos com delineamento estatístico, com ensaio de campo, com coleta de dados, tratamento de dados, sem dúvida a gente estava diante de um momento em que formávamos pesquisadores. Com licença. Opa. Aproveitar também. Eu saí com um viés muito forte em pesquisa. E fui trabalhar numa empresa de pesquisa e desenvolvimento de moléculas químicas, né? Uma empresa que não existe mais, mas quem é da área farmacêutica era a área agrícola da Lilly. Metiolate, Seclor, outros produtos da área farmacêutica. Trabalhei com pesquisa para ajustar dose, ajustar a eficácia de produtos. Então, quando eu morava em Goiânia, quando eu voltei para Catanduva, eu tentei fazer alguns trabalhos de assistência, mas não tive muito sucesso. Trabalhei numa outra empresa também de extensão. Em 88, quando eu fundo a Herbicat, o objetivo era como fazer a aplicação de defensivos agrícolas melhor. E começamos a explicar como é que selecionava um bico, como é que trabalhava com a pressão adequada, como é que tinha que melhorar a máquina. Esse foi o início. E para mim fazer essa mudança, eu comecei a dar palestra. Eu sou um cara tímido. Se você perguntar assim se o meu perfil, eu não sou de chegar chegando. Certo. Eu me apresento quando eu fico íntimo, aí eu sou mais expansivo, mas é uma característica minha. Para mim vencer essa timidez, eu dei aula em cursinho enquanto fazia faculdade. Quando eu vim para a área agrícola,
para falar, eu comecei a falar com aquele aspecto do professor de cursinho, que falava da informação técnica junto com algum apelo emocional, junto com a brincadeira, junto com alguma coisa que envolvesse o aluno que estava na classe, né, para aquilo que eu estava falando. Diferente do professor acadêmico que falava da academia. Isso me levou com uma grande facilidade de tratar com o produtor rural. Até com o meu linguajar, como eu vim da lavoura, como eu vim da agropecuária, é fácil de eu adaptar o meu linguajar a esse. Ô Pio, você está dando palestra num congresso internacional. Perfeitamente. Eu vou acertar o meu linguajar para um congresso internacional. Sim. Ponto. Né? Mas é muito mais fácil eu adaptar o linguajar para o congresso internacional do que adaptar para a experiência do campo do homem prático. Né? Da historinha de começar a indicar bicos bons, eu comecei a pensar em comando, eu pensei em filtragem, em qualidade de cauda, e quando eu vi em 1996, uma empresa que era meu fornecedor disse para mim assim: para você continuar comprando nossos produtos, você vai ter que ser indústria. Eu falei, os projetos estão prontos, só falta montar a cara industrial. Certo. De 96 a 98 nós montamos uma indústria. Em 98 eu participo da AgriShow. 4ª AgriShow, 5ª AgriShow, se eu não estou enganado. E eu estou na AgriShow desde a primeira AgriShow. Só que eu não tinha stand. Eu ia como colaborador de um dos fabricantes, que é esse que eu passei a importar direto dos Estados Unidos. 97. Né? Então, nós fizemos um grande atalho para trazer tecnologia. Em 1998, pouca gente tinha computador em casa. Em 1998, nós colocamos os primeiros controladores de pulverização no Brasil. Sou do início dessa brincadeira. Tá? Estavam aprendendo o que era eletrônica na mesa do escritório, a gente estava rodando com ela no campo. E cansei de escutar, você é louco. Isso não vai dar certo. Isso não vai aguentar a mão de obra. Eu falei, deixa comigo. Aí nasce a Herbicate, num processo assim. O pessoal me dizia, mas você vai brigar com jato, você vai brigar com os grandes fabricantes? E eu não. Eu vou trabalhar onde eles não trabalham. Então eu não vou peitar esses caras na soja. Eu vou trabalhar em segmentos em que eles não estão atuando bem. Certo. Entramos em cana, entramos em citros, entramos em floresta, entramos em café, aonde a tecnologia podia fazer a diferença sem competir com os grandes. Hoje a gente de vez em quando se estranha aí, mas eu ainda não sou... Você é concorrente da Jato? Isso é um elogio, né? Uma empresa pequenininha nunca vai ser concorrente de uma grande. É só um nicho que a gente atua. Interessante. E fruticultura você também atua, né? Você atua no Nordeste também, alguma coisa lá na parte de fruta, ali daquele polo de fruticultura que tem de exportação, né? Ali também é um polo importante, né, meu? Porque é diferente, assim, a gente às vezes não sabe, né, Pio? As empresas de Catanduva, ela, como você aí, ela atende praticamente o Brasil todo, né? Eu não sei se você também trabalha com exportação, né? Se você tem algum país que você exporta, mas eu sei que você atua também em outras regiões aí do Brasil, né? E levando a tecnologia de Catanduva para fora, né? Para fora da nossa cidade, né? Dentro dessa área, eu, por ter me especializado em tecnologia de aplicação, e nós estamos falando de década de 80, 90, tinha poucos profissionais na área. Hoje tem bastante pessoal muito bom, mas na época tinha pouco. Eu fui fazer em 1993, eu fui fazer um curso de especialização na Universidade Federal de Viçosa em proteção de plantas. Certo. Assistindo a aula, em 93, o professor Tomomassa Matu era o dono da cadeira. Terminou o curso, ele falou o seguinte: você vai vir dar aula junto comigo aqui em Viçosa. E minha prova já foi assim: aula prática, o Pio fica com metade, o professor Tomomassa fica com a outra metade dos alunos. Comecei a dar aula na Universidade Federal de Viçosa como professor convidado, e lá vem agrônomos do Brasil inteiro. Sim. Então, de repente, eu arrumei contatos
no Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Então eu brinco que eu trabalho entre rios, né? Não é Arroio e Chuí, mas é Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Acabei vendo palma, dendê, lá em Belém. Acabei vendo uva no Rio Grande do Sul. E aí passei por Mossoró, melão e Petrolina, manga e uva. Manga e uva. Né? Então hoje a gente tem uma atuação muito interessante nos mercados de uva no Rio Grande do Sul, Petrolina, manga e uva e melão na região de Mossoró, naquela região do Nordeste. Né? A gente tem uma... Ô Pio, apenas para não deixar sem resposta uma pergunta que a gente acabou fazendo sobre ainda a Herbicat. Quantos funcionários hoje emprega a Herbicat? 70 funcionários hoje. Olha. Já tivemos pertinho dos 80. Nessa reestruturação, nesse momento todo, algumas vagas que foram abertas não foram recolocadas. Tá? Mas trabalhamos hoje com 70 funcionários. Acho que para Catanduva a gente tem uma empresa que olhou muito para a sua equipe, investiu muito em treinamento e capacitação. Então, por exemplo, os meus líderes hoje, a maioria deles fizeram as escolas durante 4 anos da Fundação Dom Cabral. A gente já teve trabalhos, a gente tem um plano de estudo que se algum funcionário dentro das áreas específicas quiserem fazer uma especialização, a empresa paga 50% do curso. Então, formados em administração e algumas especializações de Fundação Getúlio Vargas ou outras escolas, a empresa pagou 50%. Então, sim, a gente acabou tendo, acho que um plano de baixa rotatividade, né? E tentando desenvolver bastantes profissionais aqui. Né? E você tem dificuldade aí de contratação? Hoje, esses 10, 20 que estão faltando, é por falta de profissional? Aí mão de obra especializada? Ou realmente é por conta do mercado? Porque tem uma reclamação, né, aqui muito grande, né, da falta de mão de obra, né, dessa área de tecnologia que você atua, né? Então nós temos uma dificuldade grande aqui na nossa cidade, né? De reter, de segurar esse pessoal, né? Eu tenho assim 2 colocações, certo, acho que importantes a fazer nessa área. Falta mão de obra preparada. Tá? Mas eu chamo a atenção de que não falta diploma. Sim. Falta mão de obra preparada. Não é que nós temos diploma em abundância. Não é isso. Mas nós temos falta de mão de obra preparada. Sim. Razões. A escola ensina teoria. E o jovem hoje não tem a atitude proativa de botar a mão na massa e desenvolver. O jovem hoje espera que a escola ensine. A escola diz. Mas o ensinamento, o aprendizado é mão na massa. Eu acho que você pega um jovem, faz uma entrevista, você fala, esse cara tem a boa teoria. Você fala, agora está aqui, pega. Ele fala, tá bom, o que eu pego primeiro? Não. Pega. Você tem informação. Você está diante das ferramentas. Eu posso até te dar uma mãozinha para você sair. Sim. Mas você precisa ter proatividade. Sim. Vou remeter à minha formatura. Eu entrei numa empresa de pesquisa que só aceitava agrônomos de 3 a 5 anos de formado. Recém-formado não contratava. Naquele momento, para pesquisa, tinha um pouco de falta de mão de obra para essa área. Tomo Massa fala com o gerente de pesquisa da Elanco, vou eu lá fazer entrevista. O cara falou assim, você vai trabalhar, você vai entrar, eu formei em julho, você vai entrar aqui, não vai ter ninguém para te treinar, você vai mudar para Goiás, você vai morar em Goiânia, mas está aqui teu carro. Me recordo como se fosse hoje, eu peguei um dinheiro que seria, o salário era 65 mil cruzeiros. O cara falou assim, eu vou te dar 5 mil cruzeiros para você pagar hotel, combustível, comida, e você vai ter que apresentar um relatório. Vaza. Se você fizer isso com um jovem hoje, ele pede a conta. Ele fala, como é que eu vou? Como que eu me viro? Como é que eu começo? Começa pelo começo. Você tem informação. É. Então,
nós temos, primeiro, isso, né? Segunda coisa que eu acho que a gente está dependendo dos jovens é assim, ó, trabalhar em time. Sim. Né? Aprender a trabalhar em grupo. Eu não preciso saber tudo. Eu preciso saber quem sabe. E preciso saber a pergunta que eu faço. Entendeu? Porque se eu tenho fundamento, mas eu não sei muito bem, Marcos, ó, eu tenho algumas coisas aqui de energia, mas eu não entendo desse negócio de venda de energia. Vamos trocar uma ideia? Mas eu tenho uma noção. Você me dá alguma informação? Ou eu estou precisando fazer lá uma entrevista e eu não sei como é que eu vou... Você me dá, Pio, você precisa cuidar com isso. Essa é a atenção que você tem que ter. Mas eu tenho que saber fazer a pergunta. Trabalho em equipe. Aí, se você tem uma equipe, sabe o que está precisando, rapidamente você cresce. Então a dificuldade, né, Pio? Já é muito comentado, por exemplo, o jovem, principalmente o jovem, né? Eu acho que também tem esse... aí adultos também que estão viciados no... que acham que o WhatsApp vai resolver tudo, né? Toda a vida aí, vai no Google, procura, acha lá, faz uma pesquisa que aquilo ali vai resolver, né? E não consegue, vamos dizer... abstrair, né, realmente o que é importante ali, então tem essa dificuldade dessa geração, né, que é uma dificuldade, né, eu estou com 51 anos, não sei, da nossa geração com essa geração dos mais jovens, né, porque assim, eles são muito inteligentes, muito rápido, mas a hora que com uma tecnologia, com uma facilidade muito grande, mas para trabalhar em equipe, para a questão da hierarquia, né, de respeito, de ouvir o mais experiente, eles têm uma dificuldade, né? E é um desafio, né? E o WhatsApp virou um problema, né? Mesmo que é uma ferramenta importantíssima, para quem está no mundo empresarial, aí ele é muito difícil, né? Deixa eu falar um pouquinho para os jovens. Jovens, quem estiver na escola, aprenda. Não é nota o mais importante. A nota passa, mas aprenda, porque terão que pôr em prática. O 5G vai nos ajudar muito na tecnologia, muito mais aos jovens do que a nós. Sim. Tá? Mas hoje eu tenho um trabalho prestando de consultoria para fazer o seguinte: que inteligência eu preciso pôr numa plataforma nas nuvens para o 5G dar resposta? Porque, veja, eu preciso de inteligência para colocar na inteligência artificial que vai ser processada nas nuvens. Certo. Você conversa com os jovens, eles têm uma facilidade de entender o programa, de entender a sistemática de fazer. Uhum. Mas o conteúdo, ele tem dificuldade. E veja, a planta não responde o WhatsApp. Eu voo com drone, faço imagens de NDVI, faço imagens com infravermelho, eu consigo interpretar um monte de variáveis. Mas a hora que eu pego um equipamento, pego a leitura, vou no campo e avalio aquilo que está lá com a leitura, faz uma diferença enorme. Uhum. E o jovem, algumas vezes, não se dispõe a tomar aquele sol escaldante para entrar no meio da lavoura e falar: essa é a imagem e isso é a realidade. Isso é fundamental para essa juventude e digo assim, ó, vocês são o futuro da nação. Então eu não faço uma crítica ao jovem, Sim. Eu faço um apelo, um pedido, um alerta para esse desenvolvimento que é tão fundamental para nós. E a hora que descobre o campo é maravilhoso, né? Você na prática lá, aí a hora que tem essa consciência, descobre, aí é fantástico, né? Bom, apenas lembrando que estamos apresentando o Mesa Podcast e o nosso convidado de hoje, o senhor Luiz César Pio, proprietário da Herbicat e também produtor rural. Eu posso emendar uma pergunta? Depois eu tenho uma curiosidade. Exatamente, não é bem uma pergunta, mas é mais uma curiosidade. Pio, você que está ligado diretamente com o produtor rural, enfim, com o agronegócio, qual a região no Brasil mais preparada para o agronegócio? Essa pergunta é boa.
Porque se eu falar assim, algodão, eu vou falar para você que é o Centro-Oeste. Norte da Bahia, né? Norte da Bahia. A diversificação. Isto. Se você falar uva, quer ver que resposta engraçada? Quase todo o Brasil. É. Você fala, ô Pio, quase todo o Brasil? É, quase todo o Brasil. É porque tem coisas assim bem estranhas. O algodão exige algumas condições edafoclimáticas, ou seja, clima e solo, em que o oeste da Bahia, norte do Mato Grosso do Norte, né, o Mato Grosso, a parte norte do Mato Grosso, cara, são espetaculares para o algodão. E dentro do ciclo operacional ele se encaixa maravilhosamente bem. O cara põe soja, depois põe algodão. Ele põe uma soja plantada em setembro, tira ela em dezembro, já coloca o algodão. Então, não vai vir para São Paulo algodão mais. Não vai para o Rio Grande do Sul. Mas você pega a uva hoje, nós desenvolvemos cultivares de uva que são hoje aplicadas, são plantadas em jales. Sim. Ah, mas tudo bem, ela não dá o vinho, é perfeito. Ela não dá o vinho padrão internacional que se produz, talvez, no Rio Grande do Sul. Mas hoje nós temos em Petrolina, no Vale do Rio São Francisco, produções de vinhos maravilhosas. E tá pegando fogo lá fora, né? Isso aqui... Muito conhecido, né? Fantástico. E quer ver uma região que está crescendo com vinho? Pinhal. Pinhal está fazendo aqui, Espírito Santo do Pinhal, né? está fazendo um polo. Eles vão ter lá, eu vou chutar, menos de 500 hectares de uva, tá certo? E estão fazendo uma estrutura em volta da uva fantástica. Mas mais para mesa ou para vinhos? Para vinhos e para mesa. Poxa vida. Mas estão desenvolvendo e estão trazendo enólogos e estão... Porque ali é a terra do café, né? Isso. Para comentar só para... E veja o seguinte, eu estou trabalhando numa plataforma global de café e o cara da plataforma global de café fala assim, Pio, o potencial da uva em menos de 500 hectares, em termos de receita para Espírito Santo do Piau, vai passar café. Poxa. Agora, quer ver? Para não falar que eu só falei de fora, né? Cara, a gente tem um potencial para cana-de-açúcar aqui na nossa região que é fantástico. É a melhor terra do mundo, né? A questão edafoclimática, solo e clima, para cana é fantástico. Ô, Pio, mas eu produzo cana no norte do Paraná. Sim, produz. Mas é diferente. Eu produzo em Minas. Sim. Eu produzo no Pará. Sim. Goiás, né? Não com o mesmo resultado. Cara, a gente tem aqui uma série de condições para a produção de cana que é fantástico. Sabe o que falta para nós? Irrigação. Porque a gente não tem na nossa região rios com volume de água suficiente para suportar a irrigação. Se a gente tivesse irrigação, nós poderíamos produzir em São Paulo o que se produz na Colômbia. 200 toneladas por hectare em média. Poderíamos produzir aqui. Bom, Marcos, eu posso dizer que eu estou satisfeitíssimo com a resposta, né? Sim. Era uma curiosidade que eu tinha. E eu também vejo um movimento bastante grande, do gaúcho principalmente, em deixar o Rio Grande do Sul fazendo uma migração já para o centro-oeste, para o norte, até no plantio de soja, né? Então a gente vê que realmente o potencial do Brasil é extraordinário. Essa migração é da década de 70, final da década de 70, 80. E se acentuou mais agora. Não parou. Não parou. Só não para. isso. E eles não parou. E eles estão agora indo mais para cima, né? Bom, e nas você novas também, fronteiras, né? E você também Piauí. dizia que tem uma curiosidade, né? A minha curiosidade é assim... Agora até eu fiquei curioso. Não, porque assim, eu conheci a fábrica. Logo que eu entrei aqui na ACE, né? Que eu fui conhecer a fábrica e é muito bacana lá, viu, Mar? Se você tiver curiosidade de lá ver a fábrica, que as invenções que ele faz, os produtos, né? E a minha curiosidade é saber se teve um produto aí que foi a tua, vamos dizer, o teu estopim, né? E qual que é a tua, vamos dizer, qual que é a tua menina aí dos olhos, né? De brilhante aí, qual o produto que você mais gosta, que você criou, né? E se você pudesse falar um pouco dos teus produtos, né? O que você faz ali, que tem um monte de coisa muito interessante, né? Aquele triciclo que você fez lá, eu achei fantástico, né? Ali daria um carro elétrico, um projeto, né? É bem bacana aquilo ali, né? E se você pudesse comentar um pouco aí dos produtos e qual a tua preferência ali, né? A gente selecionou trabalhar em cana, citros, café e floresta.
Isso fazia parte do início da empresa. Certo. Era onde eu achava que tinha maior espaço de tecnologia para fazer a introdução. À época, eu trabalhei muito com citros e precisamos dizer que a região de Catanduva também é muito bom para citricultura. Sim. Né? Temos aí a área de limão crescendo muito na nossa região. Sim. A gente tem acho que essas duas vertentes hoje muito viva no nosso processo produtivo. De repente, a máquina para cana, porque todo pulverizador que veio para cana foi desenvolvido para soja, batata Isso. e veio para cana. Inclusive a colhedora, né, viu? A nossa colhedora ela veio um pouquinho. Você pega a eficiência na colhedora de soja na cana, eles têm muito ainda a evoluir, né? Não, são esforços diferentes, mas você tem razão, tem espaço para evolução. Agora, de repente, cana cresceu mais. De repente, a citricultura passou por uma modificação. Café que a gente tinha na região acabou. Né? Então, quando eu percebi, eu estava com 70% da minha empresa focada para cana. Certo. Tá? E nós estamos voltando para um trabalho muito pesado para café e voltando a um trabalho para citros em termos de máquina, olhando para essas duas culturas. Semana que vem nós estamos no sul da Bahia trabalhando com uma máquina para floresta. Entendi. Tá? Junto da Suzano Florestal, uma empresinha acho que é a maior do mundo de papel e celulose branca. Né? Então, são clientes nossos. Aí, se perguntar para mim assim, qual é o carro-chefe teu? Durante os 10 anos foi o Herb Plus. Uma máquina criada e desenvolvida em parceria com os nossos clientes. Que a gente não é uma empresa grande. Então, a gente põe a máquina no campo e acompanha muito de perto com a engenharia. Certo. Então, o cliente fala assim, se mudar, e você vem para dentro e fala, isso aqui que o cliente pediu, ele tem razão. Isso aqui que ele pediu, ele não tem razão. Agora, o cliente tem sempre razão, né? Eu preciso explicar para ele por que tem uma opção melhor do que aquela que ele deu. Então, isso foi desenvolvendo a nossa competência interna, de olhar para o produto e enxergar as deficiências e as fortalezas do produto. Certo. Depois, passamos por alguma série de produtos na área de citros, como barra, como outras. Surge uma nova demanda em cana. E aí vem um detalhe interessante da Herbicat. A gente tem um banco de ideias próprio. Mas como a gente está muito próximo do produtor, vem a demanda do produtor. Aí me aparece uma demanda da Cófico, da Raizen e da São Martinho, pedindo um negócio. Eu falei, bom, Cófico, São Martinho e Raizen, se esses caras estão indo por esse caminho, eu preciso olhar o caminho. E desenvolvemos um equipamento para ser colocado em cima de um quadriciclo da Honda, à época, para fazer aplicação de herbicida em cana. Um quadriciclo substitui 8 trabalhadores com uma bomba costal andando no meio da lavoura, dando problema de joelho, a área de carregar o peso no lombo, o contato com o produto muito mais próximo do operador. Eficiência, né, meu? Que a gente vê o mato nas laterais da cana, não tem, mas no meio dos canaviais. E se você pegar um jovem. Os caras não aplicam, né? E se você pegar um jovem hoje e falar pro cara, você vai pôr uma bomba costal e entrar no meio da lavoura, ele fala, tchau, vai embora. E vou dizer para vocês, se eu fosse jovem e colocasse uma bomba, eu falaria, também não quero. Porque é um serviço extremamente desgastante para o operador. É possível de fazer? É possível de fazer. Não é que mata. Mas, pô, se eu tenho alguma coisa melhor, aonde eu posso usar melhor, eu vou usar. Ué, eu preciso usar a tecnologia. É muito ineficiente, né, Pio? Para o bem comum. Puxa vida, é muito ineficiente, né? Pôr uma bomba nas costas e as lavouras são enormes, né? Isso. Então, foi assim uma outra... Só que aí nós se deparamos com um negócio muito interessante, que é a legislação brasileira. Quadriciclo é moto ou é carro? Até agora não veio a resposta. Não, ele não é nada. Porque se ele fosse carro, ele teria volante. E se ele fosse moto, ele teria
2 ou 3 rodas, mas 4 não tem. Moto não tem com 4. Tem com 2 ou 3. Inclui na legislação de motocicleta. 4 rodas com volante é carro. 4 rodas com guidão não é nada. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Austrália, você vai na Europa, puta, quadriciclo estão nas fazendas fazendo tudo, arando, tudo. Não, no Brasil ele não é um produto agrícola, é de hobby. Aí você transformar um carro em hobby, atendendo às demandas do Ministério do Trabalho, que fique claro, 90% justas, e eu acho que 10% deveriam ser repensadas. Certo. Mas, e fiscalização e fiscalização. As fiscalizações foram contributivas com o nosso desenvolvimento, porque algumas demandas que eles trouxeram, no momento do desenvolvimento, a gente não tinha visto. E quando a gente viu, falou, poxa vida, vamos fazer porque isso é bom. 10% eu digo, putz, isso talvez não seja prático. Mas 90% fez com que a máquina evoluísse. Então, acho que hoje você perguntou a nossa vedete, sobre a qual a gente está investindo, para desenvolver um equipamento não a gasolina, mas a diesel, né? Que não tenha limitações de peso. Então, hoje nós estamos com um veículo que suporta 300 litros de cauda. Foi uma evolução muito interessante muito legal, dentro desse trabalho. E você não pensa, futuramente você pensa em alguma coisa solar ali? Porque ele tem toda a característica, né? De se a tecnologia baratear o preço, que vai, né, viu? Vai chegar, o custo da bateria vai baixar, que aquilo ali encaixaria, né? Aquele veículo ali, inclusive até para a área urbana, né? Se você pensar, é um veículo, é muito, sabe aqueles bug, parece que você vai andar nas dunas, né? É muito bacana o projeto, né? É bonito, é o layout e tudo. Ali dá um carro elétrico, para até urbano futuramente, se for pensar, né? Sem dúvida. Mas é um negócio legal ali. Eu vi que você está investindo em energia também, né? Você vê que interessante, né? A eletricidade vai entrar na máquina agrícola. Vai. Tá? Ponto. E a hora que entrar o 5G, Pio, então vai vir com tudo. Ela vai né? entrar na máquina agrícola. Só que eu diria assim, eu ainda que acho que o veículo elétrico para campo de golfe, para esse tipo de esforço, de torque necessário, a gente tem baterias e motores muito bons. Mas eu acho que ainda o sistema elétrico, como ele está desenvolvido, para esse nível de torque, para esse nível de demanda que a gente tem hoje no campo, ainda vai demorar um pouco. Vai demorar. Porém, eu já vi uma colhedora de café basicamente elétrica. Poxa. Você olha para uma colhedora de café, é um mundo de circuito hidráulico. Sim, e o tamanho que é, né? Aí você chega lá e fala assim, cadê aquele mundo de mangueira? Só vê fio. Ele fala, tudo elétrica. Interessante. Então, tem umas sacadas aí sendo... A Jato está lançando o veículo elétrico. Sem muito segredo. É um motor a combustão que gera um alternador, um dínamo, tá? E agora você tem todo o acionamento elétrico. E isso é o conceito de híbrido também ou não? É, né? Não, a função, Não a função é a seguinte. O motor elétrico é muito mais fácil da manutenção. Você consegue ter torque sem ter giro. O motor elétrico tem algumas facilidades, limpo, né? Agora, você gera energia num lugar e, por exemplo, hidráulica. Estoura uma mangueira, aquele mundo de óleo no chão, cara. Puta, o elétrico... Só que você precisa trabalhar com fios perfeitamente isolados, blindagem. Portanto, não é um negócio assim, vamos fazer um elétrico? Não. Vamos enfiar segurança nesse negócio, né? Para não ter aí uma bronca pior lá com um contato que possa gerar aí algo preocupante para o trabalhador, né? Pio, durante esse período que a gente está vivendo aí desde março de 2020, né, com essa pandemia que está assolando o mundo todo, o crescimento da Herbicat, como é que foi? Eu gostaria que você explicasse. A Herbicat é uma empresa que cresce de ciclos. Tá? Aquele S. Tá? Nós pegamos, como eu disse, eu estou 70%, 60% hoje focado em cana. A cana nos últimos 3 anos não veio bem. Tá? Os preços de álcool e açúcar estavam baixando e
o produtor tem principalmente o usineiro, tem uma lógica de investimento. Tem dinheiro, ele investe na usina. Aí ele fala, eu tenho usina, eu preciso ter corte, carregamento, transporte. Então ele compra caminhão e colhedora. Ele fala, bom, se eu tenho corte, carregamento, transporte, eu tenho que plantar. Ele fala, então agora eu vou investir no plantio. Ele fala, bom, agora eu tenho plantio e eu preciso fazer tratos culturais. Percebe que tratos culturais é cultivo e adubação e herbicida. Isso está no final da cadeia de investimento. Então, ele faz assim, eu faço um investimento hoje na indústria, numa nova caldeira, gerando energia elétrica. Eu faço gerando mais vapor e aumentando minha moenda. Na indústria, você enfia o dinheiro numa ponta e contabiliza na outra em 24 horas. No campo é 1 ano. Então, o plano de investimento para essas áreas foram piores nos últimos 3 anos. Vem a pandemia. O que aconteceu com a nossa curva de crescimento? Parou. Né? Herbicat não demitiu ninguém exatamente por questão de contenção de despesa. Nós não paramos investimento em treinamento, nós não paramos desenvolvimento de máquinas. Nós estamos com um pacote agora, já com sinais de desenvolvimento, e pasmem vocês, não tem trator para entregar. Sim. Eu estou com máquina pronto dentro da empresa. Caminhão, né, viu? Tá faltando caminhão, né? Você quer a última de caminhão? Uma fábrica, Mercedes, Scania, esses grandes, não tem retrovisor para pôr no caminhão para entregar. Tá faltando pneu. Eu tava com o pessoal da Monteleone há uns 15 dias. Pneu? Aí eles estão vendendo caminhão sem pneu. Aí o cara que compra o caminhão compra o pneu de... Você imagina um troço. Não, é algo absurdo. Não dá para... A gente ouve também em alguns setores falta de embalagens, né? Embalagem. Isso. Então, mas... essa engrenagem. reengatar essa engrenagem não é fácil. Não é assim. Não é da partida e a gente com um momento de inflação, voltou a inflação, né, Pio? Tudo subiu, os metais subiram, toda a matéria-prima subiu. Subiu tudo, né? Borracha, metais, cobre, fiação. Então e está faltando produtos, né? Olha só. É uma outra novidade que nós estamos vivendo, né? Da pandemia, né? Existe falta real. Eu diria que 90% tá? Mas eu ainda acho que existe um pouquinho de aproveitamento. Sim. Tá? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: nós estamos com um problema de container para trazer produto da Itália para cá. Container. A gente podia ficar com um container parado 5, 6 dias aqui em Catanduva para descarregar. O caminhão encosta, você tem 10 horas para descarregar. Você não tem tempo de esperar. Tá certo? A gente trabalha com tecnologia e até desenvolvemos já uma segunda empresa que chama Spraycon, que é uma outra vertente do nosso negócio. Então, como a gente viaja várias feiras internacionais e vê tecnologia disponível no mundo, nós trouxemos muitas tecnologias novas para o Brasil. E nesse processo a gente é um importador e distribuidor em todo o Brasil de alguns componentes. Você não tem container para embarcar. E aí você tem fabricantes. Hoje nós vendemos para Jato, vendemos para Kuhn, vendemos para KO, vendemos para um monte de outros fabricantes de pulverizadores. Certo. E o cara está dependendo de uma peça que você tem que entregar. A matriz diz assim, eu tenho a peça aqui, está dentro de um pallet, prontinho para embarcar, e o container não chegou. Interessante. O container, o container teve uma época que faltou, que foi uns 5 anos atrás, né? Que teve aquele boom, mas o container é a primeira vez que eu estou ouvindo falar que o container está faltando também. Embarque está faltando. Aquele navio que parou lá no canal de... sim. Que ali acho que desestabilizou toda a logística. Bagunçou tudo. O coreto. Bagunçou o coreto. Puxa vida. Bagunçou o coreto. Estamos passando... Então é um fato real. Não é um fato que eu estou dizendo... que... E a movimentação de container é muito grande, né, Pio?
Então nós temos aí uma série de fatores. Ô Marcos, nós acho que aproveitamos bem o nosso tempo dentro da mesa podcast hoje. A gente falou muito sobre produtores, sobre a Herbicat. O Pio acho que deu uma aula nesse segmento. Empreendedorismo, Mas né? vamos entrar um pouco na área assim, mais familiar do Luiz César Pio, né? Casado, quantos filhos, tem netos, os seus hobbies, enfim. Dá uma descontraída aqui no... Para liquidar a fatura. Liquidar. Pois é. É que a hora passa tão rápido, né? É verdade. Quando o assunto é gostoso. Quando o assunto é gostoso, né? A gente nem percebe o tempo passando. Pois é. Sou casado há 39 anos, né? Chegando aí nos 40. Com a filha de um relojeiro muito famoso em Catanduva. Isso, né? seu Vitório Seu Vitório Marino. Marino. Isso aí. Tenho boas lembranças do seu Vitório, da dona Emília. Né? Consertava os relógios na casa dele mesmo. Né? Isso mesmo. Olha. Eu lembro porque eu ia visitar o Ricardo, né? O Ricardo Marino, era amigo nosso, a gente jogava futebol, enfim. E eu vi, era um trabalho assim. Hoje a gente já não tem mais essa. É artesão, né? Exatamente, é o artesão que você falou. Ele já fazia home office, né? Aquela época ali. Ele já fazia home office. Ele descobriu lá atrás. Lá né? atrás, o cara era Visionário. visionário. Eu até brinco que agora em home office eu falo assim, minha esposa, você não lembra do teu pai quando ele trabalhava? Deixa eu trabalhar um pouquinho aqui agora não, eu estou consertando aqui um relógio complicado, né? Não, mas brincadeira à parte. Eu sou casado, tenho 2 filhas, as 2 são casadas, aqui moram em Catanduva, que é uma baita felicidade, a gente poder ter os filhos perto, né? Eu não entendia isso muito bem quando eu fui embora de Catanduva. Meu pai e minha mãe falavam, mas você vai ficar longe? Eu falava, mas o que tem, pai? Agora eu falo, puxa vida, né? Que bom tá perto, né? Isso eu não entendia. E elas trabalham com você? A mais velha trabalhou durante 15 anos na empresa. Certo. Nós desenvolvemos uma empresa especializada em distribuição. Essa empresa trabalhou por 5 anos, basicamente, tocando a gente pequeno, até que um dos nossos parceiros resolveu falar, vou pôr dinheiro nessa empresa no Brasil, e fizemos uma joint venture com uma empresa italiana. Hoje ela é a CEO e responde direto para a matriz que está lá na Reggio Emília, e uma empresa que vem crescendo 30%, 35% ao ano. Poxa. Tá certo? Nós estamos falando de crescimento muito acima da média. E só para fazer um viés que eu acho que localiza bem, soja e milho cresceram demais. Então, hoje, a maior venda dessa empresa é para fabricantes de pulverizadores que fabricam pulverizadores para soja e milho. Soja, milho, algodão. Milho explodiu, né? Milho explodiu. Uns 3 anos por cá. Não, e esse ano vai virar loucura. Né? Tem um amigo nosso, que tem uma pessoa que comprou um monte de milho no final do ano passado. Vai arrebentar de ganhar dinheiro com milho. Olha o preço que o milho foi. Você falar assim, tudo que ele viu tem cara de seca. A produção americana não foi grande, atrasou o plantio da soja no Brasil, comprou milho. Ponto. Vai arrebentar de ganhar dinheiro. Tá, inclusive, assim, as histórias que em 5 anos o Brasil passa os Estados Unidos, né? Tem uma expectativa grande aí. Tomara. É que milho nos Estados Unidos tem uma condição espetacular, mas pode ser. Mas é muito lá, né? Não vamos pensar daqui 5 anos ainda não. A outra filha formou em psicologia. E a gente tem características diferentes. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar, gosto muito de inventar, gosto muito de pôr a mão na massa, do ponto de vista de pegar a ideia e levar para o campo. Tá certo? Certo. Mas eu sou ruim de pessoas. Se você falar assim, você é um bom conhecedor de pessoas, Não, eu estou trabalhando agora com 63 anos de idade, trabalhando desenvolvimento humano em mim. Porque como eu sempre vim da área de exatas, e a exata sempre me supriu as demandas que eu tinha, então eu estava confortável nessa área. Hoje a nossa maior demanda é conhecer gente. Aí, de repente, a minha filha de psicologia
formado na UFSCar, 10 anos de profissão. Eu disse, eu estou precisando da tua ajuda. Eu preciso mudar o olhar dentro da empresa. Né? Eu estou me desenvolvendo, mas eu preciso de alguém com esse perfil mais técnico nesse conhecimento. A Beatriz formou em administração de empresa. Então, a área de gestão administrativa, a gente com engenharia faz. Mas faz com o mesmo brilhantismo de quem tem a formação para o olhar de um balanço? Não, quem tem a formação para um olhar de um balanço e de uma estrutura de gestão, olha melhor. Né? Então, nós trouxemos a Letícia para trabalhar com a gente. Ela continua atendendo pouquíssimos, assim, continua a vida dela dentro dos programas que ela tem, né? Mas trabalhando quase que tempo integral, olhando para a empresa. Interessante. E nós estamos criando uma nova empresa de treinamento, consultoria e desenvolvimento de projetos especiais. Que não é venda. Que é assim, ó. Eu tenho uma demanda, eu tenho uma necessidade específica. Para vender 1000 produtos, a Herbicat faz. Para vender 1000, porque eu vou lá num software de projetos e faço um estudo. Mas para o cara que precisa de uma máquina, ele não tem condições de pagar a hora de projetista. Então a gente vai partir de toda a tecnologia disponível, conhecida, para fazer um arranjo tecnológico para atender essa demanda. Sim. Então nasce com treinamento, avaliações de equipamento atendendo a ISO 16122, passa por evolução na agricultura 4.0. Nós estamos com trabalhos de análise de imagem e de equipamentos e ligação de conectividade não para o 5G, mas pelo 4G LTE, tá? Com torres que podem ficar a maiores distâncias, com um custo muito mais barato, não para tráfego de som e imagem, mas para arquivo 01, que são arquivos mais... Então, é essa a estrutura aí nossa de família ligada com a empresa. Né? Certo. E eu estou com o pé na roça. Né? E indo lá de Brincando novo. com os netos. Sem netos ainda. Ainda sem netos. Sem netos. Mas vem por aí. Eu espero, mas eu acho assim... Quando eu casei, logo a gente queria ter filho. Hoje é outro. Hoje não, calma, eu preciso viajar, eu preciso estudar, eu preciso evoluir, eu porque preciso... filho... E aí, gente... Educar hoje não é fácil não, né? Filho é uma decisão do casal que tem que estar preparado e dizer, eu quero. Porque posso dizer, é bom, incalculável, mas tem seu custo. E não é financeiro, não. É dedicação. É abrir mão, né? É abrir mão de tempo, algumas coisas. Do tempo, né? Então, a seu tempo. Cada um a seu tempo toma a sua decisão. Marcos Escobar, como anfitrião, gostaria que você agradecesse a presença do Luiz César Pio no nosso Mesa Podcast. Né? Falamos sobre, basicamente, agronegócio, né? Que fluiu bastante. Negócio, empreendedorismo, né, Marcos? Empreendedorismo. Negócios. E espero que os nossos associados, os associados da ACE, tenham gostado desse bate-papo, que foi bastante produtivo, mas também teve o seu momento de descontração. E até para finalizar, que time você torce? Você falou pelezista. Opa! Agora... Viu? Ô, filho, agora... Viu? Agora... Vamos cumprir protocolo. Viu, filho? Agora o cara ganhou a semana, Marco Antônio. Fechou com chave de ouro. Agora eu acho que a gente poderia continuar mais uma hora. Bom, e você é da época do Pelé, né? A gente ainda acha cientista. Não, também naquela época ganhava tudo. Você tinha que torcer para quem? Pro Santos. O cara consegue parar uma guerra. Você fala, vou torcer para esse time. Esse cara. E eu vou te contar uma novidade, é coisa rara. Eu tenho 4 filhos, né? 2 homens e 2 mulheres, os 4 santistas. Tenho 3 netos. Só escapou a menina, né? Que é corintiana, mas os outros 2 netos também santistas. Mas é preto e branco, né? É uma coisa rara. É raro mesmo. Mas, ô Pio, aí agradecer a tua presença,
né? Muito obrigado aí pelo apoio, parabéns, né, pelos teus projetos. Eu acho que tem um futuro brilhante aí, as ideias. Conte com a gente, né? A gente tem discutido algumas coisas aí que ainda estamos aqui à disposição. Queremos fomentar a energia, o agro, o que a gente puder ajudar, contribuir, a fomentar aqui dentro da associação comercial. A ideia é essa aqui mesmo, né? Dentro dos órgãos públicos, das empresas, né? A gente sempre faz um apelo, né, viu? Que a gente, a ACE, precisa do associado, precisa das empresas, né? Não dá para a gente trabalhar sozinho, né? Precisamos do apoio, precisamos de um pouco da confiança aí. Eu acho que aqui em Catanduva ainda tem uma dificuldade muito grande de se associar às empresas, de entender a importância da união, né? E não é para fazer politicagem, né? Na verdade é para fazer projeto, para discutir projetos, porque nós temos muita carência aqui, né, Pio? Apesar de nós temos muita potencialidade, mas nós temos muita carência, né? Do que a gente vê aí, você também é um cara viajado, né? As cidades que hoje são as melhores cidades, né, do ponto de vista econômico, aí, social, educacional, são as cidades que se unem, né, em projetos comuns, né? Nós temos que realmente ter uma pegada realmente de associatismo, de empreendedorismo, né? E a nossa ideia é fomentar realmente aqui. A gente torce para que realmente a gente não tenha mais paradas, né? Nós estávamos com alguns eventos, né, Marco, aqui programado. Tivemos que adiar, mas inclusive na área de energia, temos um evento grande para trazer aqui, já está combinado com 3 multinacionais aí de fazer 2 dias de eventos, né? Mas infelizmente a gente foi pego aí também, né? Então, mas a gente precisa do apoio do empresário, né? Nós estamos aqui dentro um trabalho realmente voluntário, dedicação. A gente é aberto às críticas. Foi um momento difícil, essas 3 semanas que nós vemos, né? Mas nós estamos aqui abertos aí, inclusive ao comércio, à indústria, ao serviço, para que... E a gente abre as portas aqui do Mesa também, né, Maio? A gente está chamando, o recurso é escasso, né? Estamos chamando os empreendedores, né? Estamos chamando aos poucos. Se alguém também tiver interesse de estar participando, tem uma história bacana como a sua aí, estamos abertos, né? Aqui a ACE realmente é para fomentar esse tipo de iniciativa, para valorizar o empreendedor de Catanduva, né? Muito obrigado aí pela tua presença e que seja um ano de glórias aí para você, 2021, aí o ano que vem, né? Que nós temos um ano de eleição também, são várias instabilidades que a gente vai viver aí, né? Mas temos que trabalhar, né? Temos que realmente não ter outro caminho, né? E é isso aí que eu agradecer, viu? Muito obrigado pelo seu tempo, né? Obrigado pela entrevista. É isso. Eu que agradeço o convite, para mim foi muito bom. E quero, da minha parte, para encerrar, além do agradecimento, tem algumas coisas. Primeiro, parabenizar a tua iniciativa e toda a equipe que você tem montado aqui, né? É verdade, a gente, como ser humano, é muito individualista e isso foi criado por uma série de razões, tá? Não é um problema de Catanduva, não. É um problema da cultura brasileira. Certo. Tá? Então, eu diria assim, vamos ter que trabalhar para quebrar esse medo do associativo, das associações. E eu diria assim, todo empresário, se tiver o conceito que unido é mais forte do que individual, estaria já dando uma contribuição bacana. Marcos me convidou, já faz o quê? Uns 6 meses que você vem me convidando para fazer o podcast. Você vem, eu empurro o Marcos para frente um pouco, né? Agora, um pouco antes aí do lockdown... Pelo menos eu vi a agenda ser mudada umas 3 vezes. Aí uma semana antes do lockdown ele me intimou, né? Tem outro empresário, tô puxando a orelha, vai fazer semana que vem, né? Isso, que é o Marcos De Vito, a empresa mais antiga que Catanduva, né? Isso, olha a 93 anos, se eu não me engano. Que maravilha. Né? Nós estamos lá com 33, olho para empresas dele como algo a ser seguido. Não é fácil não, né? Mas eu queria convidar todo empresário de Catanduva em dois pontos importantes. O primeiro, tem um ditado que diz assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, mas se juntar o bicho foge. Enquanto a gente lutar sozinho, nós vamos ser pego ou vamos ser comido. É melhor junto, que formando um time é melhor. E eu garanto que a gente tem em Catanduva histórias muito mais bonitas do que a minha e que deveriam ser compartilhadas com a comunidade. Porque eu imagino assim,
Quando a gente mostra uma história que passou por perrengue, que passou por problemas, mas que evoluiu e que aprendeu e que cresceu, deve ser compartilhada até para criar mais ânimo na juventude. A juventude, os jovens precisam conhecer que perrengue, problema, dor de cabeça faz parte da nossa vida. Uhum. E quando consegue olhar esse tipo de trabalho, diria que visionário, a gente pode contribuir com alguns para pegar esse gosto e esse viés que, sem dúvida, serão os responsáveis para manter o nosso país. Então, parabéns pela iniciativa da ACE, parabéns pela tua dedicação. Convido os empresários a associarem, mas também de compartilhar um pouco das suas histórias com a nossa comunidade. Obrigado. Muito obrigado. Eu confesso que gostei bastante do nosso bate-papo aqui hoje em volta da Mesa Podcast. Convido você também a contar a sua história aqui no podcast da ACE, né? ACE, 90 anos, somos fortes. Isso aí. Isso aí. Um abraço a todos.